Olá, eu sou o Carlos Biguetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. Hoje a gente tem aqui a presença de uma pessoa chamada Naida Cabral. Ela nos foi indicada, foi feita uma ponte através do nosso padrinho, o grande querido Carlos Mendes. Recebi uma mensagem algumas semanas atrás do Carlos Mendes, dizendo que ele tinha recebido uma mensagem e que ela precisava ser encaminhada a um certo Carlos de um outro canal, um podcast, e Naida recebeu essa mensagem e ela não entendeu muito bem. E aí ela comentou com o Carlos Mendes e Carlos Mendes matou a charada. Naida, primeiramente, seja muito bem-vinda. Eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação sua, né, de quem é você, né, qual a sua trajetória profissional até aqui. E já emenda na sequência, já coloca, então, o que foi essa história? Como você conheceu o Carlos Mendes e como que chegamos a esse ponto que eu coloquei nessa abertura, né? De você tinha falado com o primeiro Carlos, que é o Carlos Mendes, e depois tinha que chegar a um outro Carlos, que você não fazia ideia de quem seria. Por favor, Sim. seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigada. Então, eu dei uma entrevista para o Carlos tem uns 4 meses ou mais. E a partir daí tem mudado tudo. Fala só do canal dele, o que é o O canal dele, canal dele é Afinal afinal, que somos que nós. somos nós, e é sobre EQMs e experiências extrafísicas. Experiências de quase morte e extrafísicas. Isto. E até então, sobre a minha vida, eu trabalhei em torno de uns 15 anos no mundo corporativo. Trabalhava como gerente de recursos humanos, trabalhei por diversas empresas. Atuo há uns 6 anos em paralelo como terapeuta integrativa. E agora, nos últimos anos, aí, últimos 2 anos, eu fiz uma transição, saí do corporativo totalmente e atuo só como terapeuta. E eu fui parar no Carlos por causa das minhas experiências de quase morte. Eu tive 2 experiências bem marcantes, uma no início da adolescência e depois uma ali agora na minha vida adulta. Mandei um e-mail para o Carlos, contando, assim, torcendo para que ele não se interessasse, porque foi por eu sentir que eu precisava mandar, e eu falei, vou mandar, mas ele não vai querer, não vai ser interessante, vai. Mas ele me respondeu logo em seguida, super interessado, e aí a gente fez a entrevista, que está no canal dele, e a partir daí tem acontecido muito mais coisa do que já aconteceu na minha vida, que é essa movimentação extrafísica aí é desde sempre, desde quando eu sou pequena. E depois que eu gravei essa entrevista para o Carlos, essa primeira entrevista, um dia eu estava, para o Carlos Mendes, eu estava dirigindo. E aí tem um detalhe que eu escuto vozes. Muitas vozes. Não só vozes, me chegam mensagens. E aí eu estava dirigindo e me veio bem claro. Manda uma mensagem para o Carlos Mendes, fala que ele precisa te apresentar para o outro Carlos. E aí quem é o outro Carlos, né? O outro Carlos também tem um canal, e aí ficou confuso, era um canal ou podcast, você precisa falar com ele porque você precisa gravar uma entrevista, uma conversa com ele. Aí eu pensei, meu Deus, que loucura é essa, né? Parei o carro, mandei o áudio assim pro Carlos. Carlos, eu tô dirigindo, eu tive que parar o carro para te mandar essa mensagem. E aí mandei, no que eu mandei, ele recebeu e logo em seguida ele falou, eu sei quem é o outro Carlos. E cá estamos com o outro Carlos. E aí já é a sua parte, né? Que aí você recebeu. Eu preciso fazer, né, então, aí colocar, né, como essa conversa que o Carlos, depois de semanas, meses sem a gente conversar, ele me vem justamente com essa mensagem, né, que ele tinha gravado com uma pessoa que aparentemente tinha recebido uma mensagem que era endereçada a nós aqui, né, do Mistério do Desconhecido. E ele até colocou, ele me encaminhou a mensagem. Enquanto você estiver respondendo a próxima indagação que eu vou fazer, eu até vou procurar, se eu achar, eu vou tocar aqui, tá. Acho que é interessante. E que que ele ia fazer essa ponte com essa moça que tinha dado uma entrevista, né, relatos de uma experiência de quase morte e experiências várias que acompanharam essa pessoa ao longo da vida inteira dela, né? Sim. E que aparentemente existia uma mensagem que vinha do lado de lá e que tinha uma remetente
E a partir daí, desse ponto, um destinatário, que seremos nós, né? Eu fiquei arrepiado na hora que ele falou isso. Eu falei assim, meu Deus, né? Que estamos fazendo, né? Assim, que existe aí uma mensagem endereçada, né? Então, eu queria que você comentasse, depois do que ele falou, se fez sentido. Você até falou que depois disso, você até tinha visto alguma coisa, mas fazia muito tempo, nem tinha ligado o nome com pessoa, nem se recordava de nada do tipo. Foi algo no ano passado, quando a gente começou com o canal, que você viu, né, alguma entrevista, uma conversa com alguém aqui. Sim, aí quando ele me disse quem era o outro Carlos, ele falou, eu vou te mandar o canal dele. Aí quando ele mandou, eu vi... Aí eu falei, nossa, eu já vi um vídeo desse Carlos. E aí eu fui olhar no canal, era um vídeo bem antigo, e eu nunca mais tinha acompanhado. E olha que são assuntos que eu gosto muito, eu costumo acompanhar. Sim. E aí não tinha vindo mais nada. Mas assim, ele falou, é esse Carlos. Eu falei, então é esse Carlos mesmo. Porque aí ele me descreveu como é que era. Eu falei, não, eu também, eu acho que seja esse Carlos. E que tem tudo a ver, né, o assunto. Sim. E tanto que quando a gente começou a conversar a primeira vez, já foi... Né, deslanchou. Ficamos conversando já. E porque eu falei, realmente, é esse Carlos. E foi muito interessante para mim também, porque eu não costumo receber mensagens para alguém que eu não conheço. E foi muito direto. Muito específico. É isso que eu ia falar, específico. Sim, e inclusive assim, como eu não tinha no meu repertório quem seria você, né? Me mostrou alguém que saberia para me apresentar você. Sensacional. Muito. Sensacional. Eu falo que o planejamento é espetacular, é muito direto. Sim, sim. Não é mesmo, e é meio que a prova de falhas, né? Porque eles sabem... Não como o Carlos Mendes brinca, né? Seríamos marionete. Não, mas eles mexem as peças no tabuleiro de um jeito que tudo vai se interligando, se encaixando e fazendo sentido. Perfeitamente. E ontem mesmo, conversando com o Carlos Mendes, a gente estava contando sobre isso para outras pessoas e ele comentou assim, e eu nem sinto nada, eu nem escuto nada. Eu falei, é claro que você escuta. Você soube na hora me falar quem era a pessoa. Aí, como que você... mas eu falei, não, Carlos, você, de alguma forma, chegou para você quem seria a pessoa. Sim. Você é de onde mesmo? Goiânia? Uruaçu, interior de Goiás. Interior de Goiás. Ela está aqui em São Paulo por alguns dias, né? Então, já vínhamos conversando, né? E a gente combinou, né? Assim, quando tiver para sair essa viagem... fala comigo que a gente vai organizar e achar uma data para fazer as agendas casarem e a gente conseguir fazer esse encontro e efetivamente receber a mensagem, né? Antes disso, eu queria nesse momento sugerir que você se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito, que você compartilhe este vídeo e os outros vídeos, né, os outros conteúdos que a gente tem aqui no canal, que falam desde as EQMs, as experiências de quase morte e experiências fora do corpo e todas essas experiências, esses eventos associados, né, que costumam estar ligados em quem tem esse tipo de vivência. Então, você, por gentileza, né, se você se sentir aí compelido a fazer essa inscrição, que você recomende também para amigos, parentes e familiares e relata aqui embaixo no campo de comentários caso você já tenha vivido algum tipo de experiência dessa natureza. E se você não tem ainda alguma experiência nessa seara, deixa a cidade no Brasil ou no mundo de onde você acompanha a gente, beleza? Que ajuda aqui a divulgar o canal e aumentar a relevância no algoritmo do YouTube. Nair, então, a gente partindo desse ponto onde a gente parou, eu acho que assim, muitos dos nossos espectadores são pessoas que vieram, né, pelo Carlos Mendes, que eu até brinco com ele, eu falo que ele é o nosso padrinho aqui no canal. Ele foi a primeira pessoa, né, que, mesmo sendo um canal pequeno, mas enfim, o convite que eu fiz para ele, né, assim, ele sentiu que era uma iniciativa séria, né, e resolveu vir. Ele falou, por que eu não viria? Eu falei, tá bom, né? Então, ele sentiu essa seriedade, então ele veio. Então, desde sempre, né, ele com um canal muito grande, da maior relevância, o maior e o melhor canal sobre de EQMs, pelo menos, considero o maior do Brasil e um dos maiores e mais sérios do mundo, né? Então, ele é low profile, né? Ele não se enxerga, né, como tendo uma relevância tão expressiva como eu considero. Acho que todo mundo, né, que acompanha esse tipo de assunto entende e enxerga nele uma pessoa muito séria, né, nesse ramo de pesquisa. Eu queria, então, por favor, que você contasse a sua experiência, porque muitas pessoas estão aqui e estão nos acompanhando por recomendação, convite, né, indicação dele, mas muitas
não acompanham, não conhecem ainda, ou, enfim, não tiveram oportunidade de assistir conteúdos que ele produz. Então muitas pessoas já sabem quem é você, do que se trata e a sua história. E a gente aqui também gostaria de ouvir o seu relato no maior detalhe possível, que você revivesse a sua trajetória. Então, desde a sua infância, do que você se lembra, né, das primeiras manifestações, até passando, né, pelos eventos de maior relevância, até o dia de hoje, até esse ponto que a gente colocou aqui como esse encontro que se materializa aí pelas mãos do Carlos Mendes, pelo engendramento, pelo planejamento de Joana, e no momento que você julgar que é oportuno dizer quem é Joana, então a palavra é sua mais uma vez. E só uma última coisa. Normalmente eu preparo fichas, né, que a gente costuma fazer em programa jornalístico para apresentar, para ser um norte, né? Não é uma entrevista engessada, é uma conversa, como uma conversa entre amigos, pessoas que têm temas em comum. E hoje essa ficha está vazia porque vamos deixar fluir, acho que pela inspiração, né, pelo que entendemos que tenha para ser dito. Eu acho que na conversa que tivemos pelo WhatsApp já se mostrou muito claro que existe um ping-pong muito legal e vocês vão acompanhar a partir de agora. Naida, como você já falei demais. Então, vou começar. Que eu me recordo assim, de experiências como não físico aí, eu deveria ter por volta de uns 3 anos de idade, 2 a 3 anos de idade. E eu me lembro que eu dividia quarto com meu irmão. Meu irmão era bebê, 1 ano e pouco. E aí no quarto tinha uns quadros. Um quadro de um palhaço com um pássaro assim no ombro e de uma bailarina. E aí eu me lembro que à noite, toda noite esse palhaço se movia. E o pássaro voava pelo quarto e o palhaço saía e... Tanto que até hoje eu tenho uma aversão a palhaço. Eu não gosto de encontrar com palhaço, eu não vou em circo por causa do palhaço. Porque era muito assustador para mim, eu era muito pequena e eu chorava. E eu via esse quadro, esse pássaro voando pelo quarto e esse palhaço rindo, fazendo careta para mim, e eu ficava com medo. Mas eu era muito pequena, não sabia explicar muito bem. E foi passando o tempo, só foram aumentando as experiências. Eu comecei a ver, eu achava que eram pessoas pela casa. E eu não ligava que não tinha como ter aquelas pessoas dentro da minha casa, né? Não ligava uma coisa a outra. Eu via pessoas andando, via criança. Eu não sabia diferenciar se aquelas pessoas estavam num corpo físico vivo ou não. Uau. Para mim era a mesma coisa. E eu via, conversava. Só que aí eu começou a aparecer alguma dessas figuras desfiguradas. Então, aparecia um homem com um buraco de bala no peito. Alguém o rosto desfigurado, que tinha sido queimado. E eu não entendia. Eu via aquilo e eu comecei a ter medo daquilo. E aí, no que eu contava para os meus pais, começaram a tratar aquilo como algo a ser resolvido. Porque eu vim de uma família muito religiosa. E na religião, a gente vê da religião evangélica, lá isso não era algo positivo. Então, assim, começaram nem um pouco. A tratar como algo, a gente tem que resolver isso. E aí, quando eu contava, e aí eu tinha muito medo, eu chorava, tinha muito pesadelo, eu chorava muito à noite. Aí, trazia pastor para orar, vamos levar. E aí, aquilo foi me assustando mais ainda do que minhas experiências. Todo aquele cerco que se formava toda vez que eu falava. E aí eu ficava naquele meio, porque eu era muito pequena, as experiências não paravam de acontecer. Quanto mais medo eu tinha, mais acontecia, e eu não ligava. Das mais impressionantes, você disse. Sim, e mais frequentes também. Mas eu não ligava, que era pelo medo que eu tinha, né? E aí eu ficava naquela. Eu não posso falar, porque se eu falar vai vir um monte de gente, aí eu vou ficar com medo, vai vir um monte de gente me perguntar, querendo que eu explique, e eu não sabia explicar aquilo. Que idade você tinha mais ou menos? Isso foi na infância toda, 4, 6 anos. Bem novinha mesmo. Bem novinha. E aí, assim, eu não conhecia ninguém que passasse por nada semelhante. Quando eu conversava com outras crianças, ninguém, tipo, você tá falando do quê? Que pra você parecendo super natural. Pra mim era natural. Olha, a gente tava brincando com algum amiguinho, olha lá, não tem ninguém lá, quem? Você tá falando de quem? E aí eu ficava, mas
eu tô vendo, tá ali, conversa comigo. Aí eu lembro que passaram a tratar, é amiga imaginária. Amiga imaginária, ela tem amigos É uma imaginários e explicação tal. psicológica que encaixa numa gavetinha, né? Tá menos ruim, né? E aí vai crescendo e os amigos continuando, né? Só que eu não falava mais. E aí aconteceu de começar a eu ver pessoas próximas que faleciam. A pessoa Tá. acabou de falecer, aí ela vinha me pedir para passar um recado para alguém. Aí aquilo me deixou apavorada, porque assim, Isso foi com que idade? que eu me lembro assim de vir recados, me lembro nitidamente, eu tinha uns 9 para 10 anos, que foi um caso muito específico de uma pessoa que morreu, que eu conhecia, não era da minha família, mas era próxima, e aí morreu, teve um acidente muito, muito feio, e essa pessoa faleceu. E aí, no outro dia, eu estava literalmente andando numa feira com uma tia minha, e aí, andando assim, parou na minha frente a pessoa, o homem que tinha morrido. E aí eu olhava assim, e ele queria falar comigo, e eu fiquei desesperada, porque assim, eu sabia que ele tinha morrido. E pela primeira vez foi alguém conhecido? Sim, Próximo? E das outras vezes não eram pessoas conhecidas? Não eram pessoas que eu conhecia. Então foi um ponto importante esse encontro. Foi importante, porque ali eu tinha certeza que ele estava morto. Até então eu não sabia se estava morto ou se não estava. O que eu comecei que eu fui crescendo, aí eu começava a pensar, não tem como essa pessoa ter entrado na minha casa, então ela deve estar morta. Era onde eu começava a ligar, mas assim, e sempre com medo. E aí, nesse dia, eu vi pronto, então, assim, de fato, é alguém que morreu, que está vindo. E aí, eu me lembro que nesse dia mesmo, do jeito que eu tava, eu abaixei, eu tampava o ouvido e começava a gritar que eu não queria escutar o que ele queria falar. Tadinho. Porque eu era muito pequena. E aí, eu estava nesse dia com um casal de tios e assim, a gente era, minha família evangélica, mas esse meu tio é do evangélico mais radical ainda. E aí, foi aquele negócio assim, mas eu não podia falar, porque eu sabia que se eu falasse, ia ser assim... Ia vir uma equipe para tentar tirar o que estava em mim. E aí eu não falei, né? E fiquei com aquele negócio. Daí em diante eu não ia mais velório, cemitério, eu não entrava. Assim, evitava ao máximo possível. Mas continuei tendo experiência. Só porque eu fiquei com muito medo, principalmente quando eu vi alguém conhecido. E aí eu lembro de eu pedir para Deus, não me deixa ver mais, eu não aguento mais lidar com isso, porque assim, ninguém entende, eu não sei por que eles ficam querendo ajuda. E eles vinham me pedir ajuda, mas eu sabia o que fazer para ajudar. E eu não os conhecia, mas eles sabiam o meu nome, eles sabiam quem eu era. E aí eu não sei, eu vou ajudar como, eu vou fazer o quê? E eu não sabia o que fazer. E eu lembro de eu pedir para Deus, eu não quero ver, não quero mais. Foi aliviando, assim, eu fui tendo algumas experiências esporádicas, principalmente quando alguém próximo, acontecia muito, assim, de eu receber uma informação e logo depois acontecer, principalmente coisa ruim, alguém falecer, algo muito drástico acontecer. E aí foi indo, assim, durante a minha adolescência. E eu sempre tive uma busca muito grande por entender tudo. Eu nasci numa família religiosa, mas eu ia à igreja, não fazia sentido o que eu escutava. Você não se sentia parte daquilo, aquela explicação não bastava para você. As explicações que davam lá, eu escutava e eu falava, mas isso não tem lógica nenhuma. Tipo, essa informação não faz sentido. Indo um pouco mais a fundo, diante do que você via e interagia, não batia com a realidade para você. Não batia, porque, por exemplo, na igreja evangélica você não tem reencarnação, não tem outras vidas. E eu ficava, e essa galera que eu vejo aqui vai fazer o quê depois? Que eles estão aqui. E quando eu via esses seres, às vezes eu via com traje de épocas, de outras épocas. Então, eu sabia que era de um outro momento aquilo. Então, e aí eu não batia essa informação. Não tem outras vidas, e aí esse pessoal... E aí ficava esse negócio. E a explicação que davam sobre Deus, aquela visão de um Deus que julga, que condena, que se você pecar, você vai ser castigado. Para mim, aquilo não fazia sentido nenhum. Eu ficava assim, gente, para mim, a minha concepção de Deus, desde muito pequenina, é que Deus era amor, Deus era bondade. E aí eu via aquilo na igreja, assim, eu falei, gente, não fazia. E aí eu questionava, e as pessoas
achava ruim de eu questionar. Tipo, você é uma criança, do que você tá falando? E aí eu fui buscar. Então, desde muito nova, eu me lembro na escola, no intervalo mesmo, eu ia pra biblioteca, porque eu podia lá estudar sobre as religiões. E aí, outras religiões, eu tinha acesso a outras. Aí eu fui estudar islamismo, budismo, desde pequenininha. E outra coisa que me interessava muito, desde pequenininha, história, principalmente sobre guerras. Eu sempre fui muito interessada e estudava sobre história, sobre os outros países, sobre guerras, novinha. E aí eu queria falar sobre isso, né? Quem ia falar... As outras crianças, ninguém queria falar disso. Os adultos não davam credibilidade nenhuma porque eu tava falando, né? E aí eu ficava... E aí depois eu vim entender essa questão com guerras. Porque eu via muitas séries que... estavam nas guerras. Estavam trajados como... Sim, e aí eu queria entender de quando era, em que guerra que eles estavam, eu queria entender aquilo. E aí eu fui assim, eu fui procurando o caminho racional, fui estudando, e eu sempre fui muito questionadora. Apesar de eu ter essas experiências, eu questiono muito. Inclusive, eu questiono o que eu tô vendo, eu questiono aquilo para saber até que ponto isso é real ou se não é real. E aí fui crescendo e fui focando mais nessa parte de estudar mesmo e evitando as experiências, preferindo ir pelo caminho do estudo, o caminho racional. E eu tinha um hábito na adolescência que eu ia, assim, cada dia da semana eu ia numa igreja. Um dia eu ia na igreja católica, um dia na evangélica, eu ia no centro espírita. Eu ia em todos os lugares possíveis para ver se alguém me dava uma explicação para aquilo. Porque, assim, e eu não achava, todos os lugares que eu ia, tinham fragmentos que faziam sentido para mim, mas não, e eu ia juntando aquilo, né? Era tipo uma jornada pessoal para tentar entender e explicar não só o mundo, mas principalmente o que você estava vivendo, né? Sim, em primeira pessoa. Porque assim, eu nunca tive aquela questão da dúvida só racionalmente. De onde a gente vê... Não, eu vivia, eu lidava com aquilo ali, e aí eu precisava de ter alguma explicação, porque assim, ninguém sabia me explicar. Tudo que as pessoas me falavam a respeito para mim não fazia nenhum sentido, porque tratavam igual, quando você leva para a igreja evangélica, todo esse acesso é negativo. Só porque eu não via só coisas negativas. Eu também recebia, eu tinha contato com seres muito amorosos, que me falavam coisas muito bonitas. Então, assim, não fazia sentido as explicações que me davam, porque eu pensava, gente, eles estão vendo só um lado. E eu tô vivendo o outro lado aqui também. Então, assim, não dá pra eu ficar só com essa explicação superficial. E isso, superficial é a palavra. Eu achava tudo muito superficial. Todo mundo me explicava de forma muito superficial. E aí eu queria profundidade e ninguém me dava profundidade. Fui crescendo assim. E na adolescência eu fui tentando me distanciar o máximo possível. Mas, vez ou outra, acontecia algo assim... mais forte, pra me lembrar. Você não tá perdendo contato. Você só tá dando uma pausa. Mas tá aí. E aí passou um momento da minha vida que eu tive uma crise... Eu comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu tive um burnout. E aí eu dei... É assim, Por trabalho, burnout? Né? Foi, por trabalho. E aí... Acho que a vida toda, assim, parece que estava tudo fora do eixo. E aí eu parei, assim, num momento da vida que eu, tipo... Eu larguei o trabalho, eu mudei de cidade, eu terminei relacionamento. Foi tudo, assim, junto, tudo de uma vez. E aí esse negócio lá no fundo, eu preciso saber, eu preciso entender. E aí, nesse momento, parece que aí eu perdi o controle de mim, das experiências. Aconteceu um dia de... Eu tinha acabado de romper com tudo, vou começar minha vida do zero. E aí eu lembro que eu estava em casa, preparando para dormir, uma amiga me ligou e me convidou para ir para um bar que a gente costumava ir. E aí ela falou, vamos, tá? Eu falei, não, eu não tô bem, eu vou dormir. E ela, então tá, beleza, né? E fui dormir. De repente, eu estava no bar. O meu corpo estava dormindo, mas eu estava no bar. Eu vi tudo, quem estava na mesa com ela, eu sabia a música que estava tocando, eu sabia o que cada um estava bebendo. E aí, nisso, eu voltei pro meu corpo e liguei para ela. Eu falei, você tá no bar, não tá ainda? Ela, tô. Aí eu falei, olha, tal e tal pessoa está aí? Ela, sim. Eu falei, tal pessoa tá bebendo isso, isso, isso. Aí ela, onde é que você tá aqui? Onde você tá? Eu falei, tá tocando tal música? Sim. Aí eu falei, não, alguém me falou. E desliguei. Aí eu pensei, ferrou o negócio. Tá muito sério, porque assim, eu pensei, eu tô totalmente sem controle agora da situação, porque isso nunca tinha acontecido, eu sair do meu corpo e acessar alguém. E aí, no outro dia,
um amigo, isso eu tinha por volta dos 26 anos, mais ou menos, 25, 26. Um amigo da época de ensino médio, que ele era de família espírita. E eu nunca nem tinha conversado com ele sobre essa experiência que eu tinha, porque na adolescência eu não falava com ninguém. Eu deixei isso mais segredo. Até porque você tentou fechar a porta. Sim, eu tava tentando fechar a porta, então eu falei, não vou nem comentar, pra não abrir, né? E não comentei com ninguém. E aí esse amigo tinha uns 10 anos que eu não falava com ele. Uau. E aí ele me mandou uma mensagem e falou assim, Naida, na época, eu fiz o ensino médio com ele em Goiânia, e nessa época ele estava morando lá em Foz do Iguaçu. E aí ele me mandou, eu estava ontem à noite no Centro Espírita, numa reunião mediúnica, e um médium virou pra mim e falou que tinha uma mensagem pra Naida Cabral. E aí falou a mensagem, falou, olha, se você não procurar entender o que está acontecendo, você vai perder o controle totalmente. A sua mediunidade é muito forte, e se você não aprender a lidar com ela, ele falou literalmente, daqui a pouco você vai ser internada, porque você vai sair de si totalmente, porque você não vai ter controle. Aí foi que eu me preocupei, eu falei, nossa, alguém lá do outro lado do país, e esse médium não me conhecia, e ele falou, Naida, eu só acreditei porque ele falou seu nome e sobrenome. E aí, assim, era uma pessoa que não me conhecia, que não sabia nada sobre mim. Aí foi onde eu preocupei. Eu falei, realmente, agora eu vou ter que parar de fingir que isso não existe, né? Eu vou ter que lidar com a situação. E aí foi onde eu comecei a estudar esse lado da mediunidade, das experiências extrafísicas, para eu entender o que eu já vivia. E aí, por um lado, eu consegui ter controle, assim, porque quanto mais eu fui aprendendo, eu fui perdendo o medo. Então, eu não me acessava mais aqueles seres assustadores. Aí eu parei de ter esse tipo de contato. Que foi onde eu percebi que o medo pesava muito na experiência. Porque não tendo medo, mudava muito. Eu lembrei de uma coisa aqui sobre a infância que é legal contar. Quando eu assisti aquele filme O Sexto Sentido, eu chorei sem parar, porque sou eu, é a minha história. É a minha história. Ela tem mais alguém no mundo que... Nossa, eu me identifiquei muito. Ela tem mais alguém no mundo que passa pela mesma... Ele não sabia diferenciar, né? Eu falei, gente, é exatamente aquilo. Eu via daquela forma e era aquilo. Aí, voltando, eu não falei da QM, né? Nos 12... A primeira QM foi aos 12 anos. Que eu estava nessa fase, assim... querendo me livrar do meu acesso, mas ainda não tanto. Foi no começo, quando eu decidi que eu não queria mais acessar, não queria ter nada, que eu estava com medo. Eu fui para um passeio, na época, com o pessoal da igreja, um passeio E era no Rio, não era um Rio grande. E aí eu estava sentada na beira do rio, tinha várias pré-adolescentes ali, a gente tinha por volta de 11, 12 anos, todo mundo na água, né? E aí eu olhei e vi uma menina se afogando. E eu nado desde muito pequena. Eu fiz natação, assim, a minha infância, a adolescência, assim, eu nadava muito bem. E aí eu vi aquilo, na hora eu pensei, vou pular para salvar ela. Eu não sabia que eu teria algum risco em fazer isso, né? Fui. No que eu cheguei perto dela e fui tentar segurar ela, ela me... tem um termo, abraço de... Tem um abraço nome. da morte, alguma coisa assim. Acho que foi até o Carlos mesmo que comentou comigo que tem um nome pra isso, abraço da morte, uma coisa assim. E eu sei que ela fez me empurrou para baixo e subiu em cima de mim. No desespero de quem tá se afogando, né? Pra tentar não morrer ali, a pessoa acaba te afogando o resgate. Sim, né? porque depois eu fui aprender que eu deveria ter ido por trás e tudo, né? Eu não sabia tem disso. Uma técnica pra você não ser envolvido por esse abraço. Eu não sabia nada disso, né? No que eu com fui, 11, 12 anos, ela me segurou e foi. E aí, o que eu me lembro, ela fazer isso, e aí eu olhei pra cima, eu vi ela em cima de mim, vi as bolhas de água assim, e aí eu raciocinei, eu vou me afogar, né? Porque eu não conseguia, eu tentei, mas eu não conseguia tirar ela de cima de mim. No que eu já olhei pra baixo, eu já não tava mais ali. E aí eu vi, já não era o rio, já não sentia água, sentia uma temperatura agradável, já era um outro lugar. E aí o que eu vi era como se fosse uma tela com imagens passando. Não era o filme, assim, era como se fosse fotos bem rápido. E aí eu olhei para aquilo, eu vi que era eu. Era a minha vida aquilo que estava passando. E aí foi passando daquele momento em que eu estava voltando. E aí passavam momentos felizes, passavam momentos tristes, até porque eu tinha 12 anos, não tinha muito o que mostrar, né? Mas assim, momentos divertidos, momentos em que eu não estava tão bem. Aí foi voltou eu bebezinha, a gestação da minha mãe e acabou.
E aí, nisso, no que acabou, eu escutei uma voz que falou que pronto, que eu já tinha visto muito que era hora de eu voltar. Uma voz masculina que me falou isso. E eu sou muito questionadora. Eu não sei por que eu não questionei. Nisso, eu nem respondi, né? Ele falou isso, eu já voltei pro Rio. E aí, no que eu voltei pro Rio, eu saí do fundo do rio, levantei e saí da água como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha engolido água, eu não estava tossindo. A menina que eu tentei salvar estava lá tossindo, tentando o pessoal ajudando ela e eu. Tanto que as outras pessoas nem perceberam o que tinha acontecido comigo. Porque eu saí tranquilamente. Eu saí, sentei assim na areia e fiquei tipo, o que foi isso? Eu não falei com ninguém. Assim, eu contei para os meus pais a parte do afogamento, mas eu não contei o resto, porque eu nem sabia o que contar. E aí, assim, depois, quando eu fui crescendo, que eu falei, gente, eu vi a luz no fim do túnel, porque quando eu olhei, vi luz, eu vi o filme da vida passando, mas eu nunca me atentei que aquilo poderia ser um EQM ou algo do tipo. Tanto que quando eu mandei o e-mail pro Carlos, eu falei, olha, aconteceu isso aqui, mas eu não sei se isso é um EQM. A que veio depois, tudo bem, mas essa aqui eu não sei se é um EQM, mas assim, foi o que me aconteceu a primeira vez. E ele deve ter falado, nada, isso super é uma EQM. Sim, isso super entra todos os... Mas pra mim, aquilo foi... E o que eu me lembro dessa primeira EQM foi assim, foi muito confortável, o lugar que eu estava foi muito bom. Se você me perguntasse se eu queria voltar pra cá, eu não queria não, eu queria ficar lá. Mas só tinha luz, só tinha um filme e uma voz, não tinha nada. Mas era muito confortável, eu me senti muito pertencente àquele ambiente. E assim, não tive medo, nada. Mas quando eu voltei, eu só fiquei tipo assim, o que aconteceu? Onde é que eu fui? E eu não tinha esse conceito, de vida fora daqui, nada disso. Porque o que eu cresci escutando da religião era céu e inferno. E aqui? É o que existe, né? Como era bom, acho que eu fui no céu. É isso. Porque eu não vi nada feio, não me assustou? Era o que explicava melhor. Era melhor, fui no seu céu. repertório. Mas fiquei caladinha, não falei com ninguém sobre isso. Tanto que eu vim falar com alguém sobre foi o Carlos Mendes. Eu não tinha falado com ninguém a respeito esse tempo todo. Que aí eu falei, vou contar pra ele isso aqui pra ver o que ele acha disso, né? Quantos anos depois, então, desde o evento até contar? Eu tinha 12, agora eu tenho 36. 24 anos aí, né? Foi bastante tempo. E aí, quando foi passando nessa que eu saí do corpo, que eu recebi esse recado, eu comecei a estudar mediunidade. E aí eu comecei Esse fora do corpo é? 25, 26 anos. Tá, então foi uns 12, 13 anos depois da experiência do Rio. Que foi algo assim, que teve experiências pequenas nesse tempo, mas assim, algo marcante. Tá, e então, aí, voltando então para essa etapa agora. Aí voltando pra onde a gente estava, que eu já estava naquele burnout, naquela mudança. E aí eu tinha começado a fazer yoga e estava estudando muito budismo e eu comecei a meditar. E aí eu fui estudando sobre mediunidade, juntando com isso tudo. Foi dando uma controlada ali nas experiências que eu tinha. E aí, com o passar do tempo, eu fui me perdendo medo, mais ainda, né? Porque eu via que assim, acontecia com outras pessoas, que tinha técnicas para lidar e tudo. Eu até frequentei um tempo o centro espírita, mas pra ver como que era o meu nível. No centro espírita, eu nunca contei para ninguém da minha mediunidade. Eu ia para o centro espírita, eu trabalhava nos serviços sociais do centro, eu dava aula para as crianças no centro, mas eu nunca contei para ninguém o que eu passava, porque eu não queria ter que lidar com aquilo da forma de... Porque no centro tem trabalhos mediúnicos e tal, e eu não estava pronta para aquilo. E eu seguia a minha vida com isso em segredo, caladinha. Eu falo que parece que eu tinha uma identidade secreta. Sempre ficou lá, escondidinha. De vez em quando eu acessava. E aí eu sempre me interessei muito pela área de terapia. Lá na adolescência eu tinha feito cursado de psicologia, mas não atuava. Eu fui para a área de RH. E aí eu não atuava. E aí eu comecei a fazer alguns cursos de terapia mais holística, porque eu tinha uma certa questão com a psicologia convencional. Eu não achava que atingia o que precisava atingir e fui buscando outras formas. Fala um pouquinho disso. O que é a psicologia tradicional e esse ramo mais holístico? O que significa holístico? Tá, então. A psicologia tradicional é o que a gente conhece dos psicólogos, tem a abordagem da parte dos psiquiatras, é essa direção.
que trabalha... Tem várias abordagens aí. Tem a comportamental, tem a psicologia analítica e tem a psicanálise. Tem grandes nomes, inclusive, né, na Sim, psicanálise. inclusive, e eu me identifico muito, igual Freud mesmo, desde a época da faculdade, eu tenho todos os livros, eu gosto muito da linha dele. E Jung, eu me identifico muito com Jung. Mas ainda assim, eu não achava uma forma daquilo ali... Para mim, ainda estava superficial. Não ia na profundeza que precisava ir. E olha que eu, como paciente, eu fiz terapia com todas essas abordagens durante a minha vida quase toda. Então, assim, não que eu falo que não deva fazer. Acho super que tem que fazer. Mas, para mim, eu fui vendo que não era o suficiente. Que eu achava que deveria existir algo que fosse mais profundo. E aí eu comecei a estudar na área da terapia holística. E aí, o primeiro curso que eu fiz na área foi Theta Healing, que é uma técnica para... Eles definem como cura energética. Theta Healing. Theta Healing. Theta de ondas teta, é isso? Sim, isso. Porque você vai para o estado de ondas tetas para você atingir um nível de relaxamento para conseguir acessar. Ondas cerebrais. Cerebrais, né? Isso. E aí o Theta Healing tem muito de hipnose. E aí, quando eu fui estudar no Theta Healing, gente, mas isso aqui eu acho que é hipnose. Aí eu fui estudar hipnose. Fui fazer uma formação em hipnose clínica. E aí eu fui juntando. Mas isso aqui parece que tem um pouco de programação neurolinguística. Fui estudar programação neurolinguística. E aí foi juntando. Então, assim, eu atuo aí já tem mais de uns 6 anos. Um atendimento meu, eu junto tudo. E hoje eu falo que eu ajudo as pessoas a contar novas histórias. Porque é o quê? Acessar histórias de traumas antigos e vamos contar uma nova história para você sobre isso, né? E aí foi juntando isso tudo e aí eu fui estudando. E aí foi ficando muito mais tranquila as minhas experiências. Até que, quando chegou... Sempre tem um até que... ali, tem algo antes de eu contar. Por volta dos 24, 25 anos, eu descobri que eu tinha um problema que eu não conseguiria engravidar naturalmente. E aí fiz vários tratamentos, e aí na época eu estava em um relacionamento, já tinha uns 5, 6 anos, e aí eu comecei a pensar na possibilidade de ter filhos, porque é o que desde criança eu queria ser mãe. E aí comecei, aí eu descobri isso. E aí não dá, e fui em vários especialistas, procurando várias... Aí eu chegou num ponto de, assim, mais de 2 anos de tratamento, chegar os médicos que me acompanharam e falaram, olha, naturalmente você não vai engravidar. O que a gente pode tentar é uma fertilização, mas aí tem um risco grande de vir mais de um bebê. E aí, na minha família, já tinha um histórico de gêmeos. E eu não sei porque aquilo me apavorou. Falei, mais de um bebê? Eu quero ser mãe, mas mais de um bebê de uma vez é muito pra mim. Me apavorou esse negócio de mais de um bebê. E aí eu falei, não, eu tô cansada disso tudo, não quero. E aí eu passei a lidar... Fui pra terapia pra lidar com isso, de ser mãe. Se for pra ser mãe, vai acontecer. Igual na minha vida acontece um monte de coisa, vai acontecer. Se não, tá tudo bem. Demorar um tempo, tudo bem. Já que não é naturalmente, eu não vou buscar outras formas. Porque foi um processo muito desgastante pra mim, e era algo que eu sonhava e tudo mais. Tudo bem, deixei disso. Acabou que eu terminei esse relacionamento. E aí, passou um pouco tempo depois que eu tinha terminado esse relacionamento, 1 ano e pouco depois, eu conheci uma outra pessoa, comecei a me relacionar, a gente já estava junto tinha um tempo. Um dia eu começo a tontura na academia, quase desmaio. Aí tem alguma coisa errada. Porque eu gostava de malhar bem cedinho e em jejum. E aí nunca tive problema. E nesse dia eu falei, não tem alguma coisa. Falei, vou marcar uma consulta pra ver. Deve estar faltando alguma vitamina, alguma coisa. Aí o médico pediu um exame de sangue. E aí eu descobri pra ver se tinha gravidez. Ele ainda perguntou, eu falei, não tem possibilidade. Eu não posso engravidar, já fiz vários tratamentos e tal. Aí pediu o exame, quando eu descobri eu estava grávida. Aí aquele negócio eu fiquei chocada. Só que tinha uns 3 meses antes que eu comecei a sonhar com o bebê. E esse bebê vinha no meu sonho, esse bebê falava comigo e vinha... E isso já, ao longo da minha vida, isso acontecia muito, em vários momentos, mas eram outras pessoas que iam ter o bebê. Não era o bebê pra mim. E aí esse bebê vinha, e eu sonhando com esse bebê, mas como racionalmente eu não posso ter filhos, porque não é pra mim esse bebê, né? Deve ser de outra pessoa. E aí veio esse bebê. Quando eu descobri que estava grávida, o bebê falou comigo em um sonho, em uma projeção, naquela época eu não sabia diferenciar. Ele falou pra mim, e falou até o nome dele.
Aí ele pegou e falou pra mim que o nome dele... Ele falou assim pra mim o apelido. Ele falou, eu sou o Tom. Aí eu, Tom... Um detalhe, como eu sempre quis ser mãe, desde adolescência e criança, eu tinha uma lista de nomes possíveis para filhos. E eu vivia emprestando essa lista para as pessoas colocar os filhos, e eu nunca tive filho, estava com essa lista lá, eu ia alimentando. E aí, Tom, eu falei, gente, mas esse nome não tá na minha lista. Não tem esse nome na minha lista, né? Aí, Tom... Aí eu lembro da gente ficou Tom, Tomás, Thomas... E aí eu sei que no fim era Tomás, que era um nome que eu nunca tinha pensado em pôr em filho. Tá, tudo bem. Começou o acompanhamento da gestação, fui fazer a ultrassonografia. Aí cheguei para fazer a ultrassom, aí o médico, você tá preparada? Tem uma surpresa. Aí eu fiquei pensando, que tipo de surpresa vai ter no ultrassom, né? Ele, então, são 2 bebês. Pensei, eu quero... Como assim? Lá atrás eu não quis, com medo de ter 2 bebês. Eles são 2 bebês. E eu não. Aí ele explicou, ó, são gêmeos, univitelinos, provavelmente do mesmo sexo e tal. E aí eu fiquei em choque. Eu saí assim... O pai dele estava radiante de alegria. E eu olhava pra ele e falava, não, você tá louco. 2 bebês de uma vez pra alguém que até o mês passado achou que não teria filhos. Foi um negócio assim. Aí tudo bem, a gente... Foi, né? Seguindo. Aí fiz aquele exame de sangue pra saber o sexo. Aí vi que eram 2 meninos. Logo depois que eu descobri o sexo do outro, o outro bebê se apresentou. Aí eu, agora você vem falar que você existe. E aí ele se apresentou, disse que ele era o Bento. E aí se apresentou, que eu falo em sonho, em projeção, que eu não, naquela época eu não diferenciava. Hoje eu vejo que era uma projeção, mas na época, pra mim, era um sonho. E aí falou que ele era o Bento. Prosseguimos a gestação. Quando foi eu estava no 6º mês, e assim, a gestação de gêmeos é considerada de alto risco, e ainda mais no meu caso, que eu tinha um problema, então assim, eu fazia um acompanhamento muito próximo, todo mês tinha ultrassom, médico, eu ia muito mais vezes do que uma gestação normal, tinha um acompanhamento assim muito de perto mesmo, dos médicos. Só uma curiosidade, tem um nome essa condição que foi explicada para você? Da dificuldade de engravidar? Então, a dificuldade de engravidar, eu tenho uma síndrome que chama síndrome do ovário policístico. Os meus ovários enchem de cisto e aí não ovula. Então, e não adianta tirar, porque como é uma síndrome, vem tudo de novo. E aí, por mais que eu tivesse tentado várias formas, não resolvia essa síndrome. Eu tenho ela até hoje, apesar de ter filhos, continuou tendo ela. E aí, tá, seguimos na gestação. Quando foi por volta no início do 6º mês, eu decidi que, como eu estava morando no interior, lá eu comecei a ter um receio em relação à equipe médica pro parto. Falei, gente, eu não sei se aqui vai ter muito suporte. E eu já estava fazendo o acompanhamento numa outra cidade vizinha que tinha a parte... Tinha um suporte melhor, mas eu não estava sentindo confiança. Eu falei, eu vou começar a ir para Goiânia, que é para a capital. Onde eu moro, dá uns 280 quilômetros de Goiânia. Eu falei, eu vou procurar um médico lá e vou organizar, porque se tiver alguma complicação, eu tenho alguém lá dentro do meu caso, né? Sabendo por dentro de tudo. Marquei consulta, organizei a viagem, eu ia tirar férias do trabalho, organizei. Eu ia tirar férias e depois já ia ficar pro parto. Isso no 6º mês. No 6º, entrando no 7º mês. E aí, num domingo, eu iria viajar na próxima sexta-feira. No domingo anterior, eu acordei com uma necessidade assim, muito grande de organizar tudo dos bebês. Para mala de maternidade, e ainda era cedo, porque eu estava no 6º mês. E fui a organizar o quarto que faltava, arrumar roupa, tudo sozinha. Eu lembro que, não sei o que aconteceu nesse dia, que eu estava sozinha em casa, eu fiz tudo sozinha. Foi o dia inteiro, e eu sentindo uma angústia, um negócio assim, como se eu precisasse estar preparada que poderia vir antes. Até então, eu não tinha cogitado isso. E até porque eu estava no 6º para o 7º mês, era muito cedo, né? E aí tá, eu organizei tudo. E um detalhe importante é que, nesses casos de, como é gravidez de risco, eles injetam uma medicação para acelerar o desenvolvimento dos pulmões dos bebês, porque caso nasça antes. E estava agendado para mim fazer isso na sexta-feira próxima, e era no domingo. Quando foi na quarta-feira, após esse domingo, eu tinha um exame que era para ver em relação a diabetes gestacional. E esse exame você vai para o laboratório e fica lá horas tomando uma medicação e acompanhando o sangue, né? Fiquei lá a manhã inteira, normal.
Saí, fui almoçar e fui pro trabalho. Na época eu trabalhava ainda em RH e trabalhava presencial. Trabalhei a tarde toda, não senti nada. Final da tarde ainda precisava de sacar dinheiro, passei no caixa, fui sacar dinheiro, normal. Cheguei em casa, fui ao banheiro. E aí no que eu fui ao banheiro, a hora que eu sentei, eu escutei um barulho. E aí no que eu escutei o barulho, eu pensei, alguma coisa tá errada, né? No que eu olhei, eu vi uma coisa estranha, né? E eu nem sabia o que era. Não tinha me atentado a que isso acontecia, né? Nas gestações, perto da hora do parto. Aí depois me explicaram que é o tampão que protege o canal quando o trabalho de parto tá começando. Até então não tinha essa informação. E aí, quando eu vi isso, já começou as contrações. Foi tão forte que assim, o banheiro era dentro do quarto, eu não estava conseguindo chegar na cama. Pra pegar o telefone, porque o telefone tava na cama, eu tava sozinha, e aí eu fui, até que eu consegui, peguei o telefone e liguei pra minha mãe. Falei, mãe, tá acontecendo isso e isso, minha mãe está em trabalho de parto. Aí eu, como assim? Não tem como eu dar em trabalho de parto, não, nem entrei no 7º mês. Ela falou, liga pro pai dos bebês que você tá em trabalho de parto, e aí você não vai conseguir dirigir pra ir pro hospital. Aí eu liguei pra ele, ainda bem que ele tava bem próximo, e minha mãe também, por acaso, nada por acaso, né? Tava muito próxima de casa, assim, questão de 5 minutos os dois chegaram. E aí, no que chegaram, os padrinhos do pai dos bebês são médicos. O padrinho dele é obstetra e a madrinha é pediatra. E aí ele ligou pra madrinha dele, explicou. E aí ela falou na hora, pega ela e vai pra outra cidade. Isso eles donos de um hospital na minha cidade. Leva pra outra cidade. Aqui não tem condições de dar suporte, não. Aí eu falei, não, você não tá entendendo. Eu tenho certeza que em 10 minutos eles estão nascendo. E aí, se eu nunca tinha tido filho, eu não sabia nada, né? Mas eu tinha certeza que ele já estava. Eu falei, não, eu não aguento 10 minutos. E ainda bem que esse hospital dos padrinhos dele era bem perto, próximo de casa, a gente foi pro hospital. Chegando no hospital, e isso eu morrendo de dor de contração, chegando lá no hospital, e aí queriam preencher ficha. Não, gente, vocês não estão entendendo, não, tá nascendo. Aí veio um médico me examinar. Na hora que o médico veio examinar, ele falou, não, tá com 8 centímetros de dilatação. Eu tô vendo a cabeça de um bebê. Não tem o que fazer. Correram pra sala de cirurgia. Nisso, ele ligou pro padrinho dele, que é o obstetra, ele já conseguiu chegar, que morava perto também, foi chegando, e aí começou o trabalho de parto. Eu, o médico lá, e tinha um rapazinho que era um estagiário lá dentro. Não deu tempo de ligar ar-condicionado, ele não teve tempo de pôr luvas, de esterilizar nada. Começou a sair, já um bebê já começou a sair. O Tomás já estava saindo e foi assim. O estagiário chorava em pranto de desespero, porque ele pensou, gente, como é que a gente fazer? Não tinha equipe médica, não tinha equipe de pediatria, não tinha nada. Não deu tempo de chegar. Dentro do hospital, eles não conseguiram correr a tempo, tão rápido que foi. E aí tirou um bebê. Aí no que tirou um bebê e que o estagiário estava segurando, aí chegou a pediatra, e aí logo atrás veio a equipe e aí conseguiu segurar esse bebê. Foi menos de 10 minutos de diferença, nasceu o segundo bebê, o Bento nasceu. E aí, nisso, levaram eles assim, pro canto da sala. E eu tava mais ou menos nessa posição aqui, eles no canto da sala. E eu lá, morrendo porque eu tava muito cansada, porque eu fiquei o tempo todo, o meu corpo ficava tentando segurar eles. Porque eu não queria não queria aceitar que o parto estava acontecendo. E então, eu sofri muito nessa luta, que eu segurava e eu tinha que fazer o movimento. Então, ao mesmo tempo que o meu corpo queria expelir, o meu racional, não, você tem que segurar, você não pode deixar. E aí, eu fiquei naquela, eu estava muito cansada. E aí, eu estava lá respirando, e aí o obstetra falou para mim, agora você precisa fazer força para a placenta sair. Como assim? Ninguém me falou dessa parte. Ninguém nunca me disse que tinha que fazer força pra sair a placenta. É outro parto, é outro bebê. E aí, eu fazendo força, e eu fiquei muito nervosa. Nossa, eu fiquei muito nervosa com o médico quando ele falou isso, que eu tinha que fazer força pra mais um. E aí, no que eu olhei pra onde os bebês estavam, tinha a equipe médica ao redor dele. Acima deles tinha uma outra equipe. Espetacular. Sim, né? ó. Uma luz. Era todo mundo meio translúcido, uma luz branca perolada, que é a mesma luz branca que eu vi lá na minha primeira QM. A mesma luz. É um branco que a gente não tem aqui. Ele é meio perolado, é diferente. E aí todo mundo era nessa cor, vestido dessa cor, e meio translúcido, assim, meio transparente. E aí, no que eu olhei para aquela cena, foi que eu relaxei. Eu falei, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eles estão cuidando. Você sabia que não estava sozinha. Eu não tô sozinha. E aí me veio, assim, claramente, a sua parte você fez. Agora você vai deixar acontecer o que precisa de acontecer.
E aí eu tranquilizei, aí eu consegui terminar de expelir a placenta e fui levada para o quarto. Só que lá, nessa época, na minha cidade, não tinha UTI neonatal. E eles não estavam com os pulmões preparados, eles não conseguiam respirar sozinhos. Então, a pediatra ficou por mais de 5 horas, eu acho, bombeando na mão. E ela não deixava ninguém, porque era filhos do afilhado dela, ela não deixava ninguém. E ela com as 2 mãos, com os 2 bebês, bombeando. Não, quando ela terminou, as mãos dela, assim, roxas, vermelhas, assim, inchadas, de tanto que ela ficou bombeando ar para eles. E aí, nisso, eu fui pro quarto. E aí, eu comecei a organizar, porque a gente precisava de levar eles para um lugar que tivesse suporte, né? E um dos que era um amigo do pai deles, que eu escolhi como padrinho para um dos bebês, ele é bombeiro lá em Goiânia, na capital. E a gente ligou, ele conseguiu o avião dos bombeiros. Só que nisso foi anoitecendo. E na cidade que eu moro, na época, a pista de avião não tinha iluminação. Não podia descer avião à noite. Então eu teria que ir para uma outra cidade vizinha pro avião, para eu encontrar o avião lá para poder ir. Nisso eu liguei para um amigo que eu tinha que era médico no SAMU, e aí ele conseguiu lá na emergência das ambulâncias, ele falou: "Na hora que você estiver pronto, eu tô aqui e vou levar". E foi assim, eu mobilizei uma equipe em minutos, assim, tudo pronto. E aí, nisso, a gente conseguiu as 2 UTIs em Goiânia, no hospital do meu plano de saúde. Foi muito rápido, assim, conseguiu tudo. E aí, nesse tempo que eu tô lá, chega um pessoal do hospital e falou assim: ainda tem um padre aqui querendo batizar os bebês. Aí, na hora, eu fiquei assim, gente, nunca fui católica. Aí eu pensei, mas batizar mal não faz. Falei, tudo. Aí ele quer saber se pode. Eu falei, pode batizar. Mas, e aí eu nem entrei, porque tinha acabado de passar pelo parto, fiquei lá no quarto, o pai deles foi com o padre e acompanhou e aí batizou os bebês. Passou algumas horas, assim, eles nasceram por 7h30 da noite, mais ou menos, e aí já era umas 11 e pouco da noite, assim, eu senti que eles não iam sobreviver. E, assim, eu não tive informação. A informação que eu tinha é que a equipe estava tentando estabilizar para conseguir colocar nas ambulâncias para a gente seguir. Então, eu estava lá pronto, esperando por um momento que conseguisse levar eles para as ambulâncias. E aí eu senti, mas racionalmente eu não aceitava aquela informação. Assim, eu sentia claramente, não vão, mas racionalmente eu não. Eu queria eles ali, eles vão, vai acontecer alguma coisa e vai dar certo. E aí eu fiquei naquela coisa interna, né? Vai ou não vai? Quando foi por volta, acho que foi 1 e pouco da manhã, aí alguém da equipe médica chamou o pai deles lá fora. Aí eu sabia, a hora que chamou ele lá sozinho, não falou perto de mim, eu falei, só porque eu ainda estava na esperança de que pelo menos um fosse sobreviver. E aí, quando chamou, aí eu vi aquela movimentação diferente lá fora, aí ele veio conversar comigo e pegou e falou. E aí eu lembro que ele perguntei, mas nenhum sobreviveu. E ele falou, não, nenhum. Aí ele explicou, olha, já tinha falecido, um faleceu às 11 e pouco da noite, só que ninguém quis te contar, quis esperar. E aí, para ver se pelo menos tentava. E agora, pouco, realmente foi os 2, não tem o que fazer, e foi, né? Daí eu respirei fundo, falei, tá, pelo menos, assim, eu sempre fui muito, é o que tem que acontecer, é o que vai acontecer. Então, assim, por mais doloroso que tenha sido, eu lidei com aquilo da melhor forma que eu consegui, tentei ficar calma. Serenidade. Porque assim, eu pensei, não tem o que fazer. Aí eu só falei, olha, eu quero que traga os 2 pra mim. E aí a família ainda ficou, não, mas eu falei, é pra trazer os 2 pra mim. Aí trouxeram, isso de madrugada. Aí trouxeram os 2, eu peguei os 2, fiquei com os 2 um tempo. E assim, o hospital, a equipe do hospital toda chorando, assim, ó, no corredor. E eu tava perto daquela ala que fica as enfermeiras, assim, tava todo mundo chorando, assim, todo mundo aos prantos, assim, chorando. E aí eu fiquei um tempo lá com eles, e aí até que eu falei, tá, agora pode levar, decidir que roupa que ia colocar, decidir como é que faria, se ia ter velório ou não. Porque aí meu irmão mais novo mora numa cidade que estava a uns 600 quilômetros de lá. E aí eu liguei pro meu irmão. Contei o que tinha acontecido e falei, olha, se você quer esperar para conhecê-los ou não. Ele falou que queria. E eu falei, então a gente vai fazer um velório. E aí expliquei que eu queria pouquíssimas pessoas, tudo, para dar tempo pro meu irmão chegar para poder enterrar. Aí tudo bem. De manhã eu tive alta do hospital.
E aí eu fui, eu lembro que eu fui em casa para tomar um banho e fui pro local do velório. Quando eu cheguei lá, eu pedi para sair todo mundo da sala, que eu queria ficar um tempo sozinha com eles. Aí saiu todo mundo, e aí no que saiu todo mundo, aí eu olhei. Aí tava no centro da sala os 2 caixões. Não, na verdade eles estão no mesmo caixão. Os 2 juntos no mesmo caixão, porque eu pedi para que colocasse juntos. E aí eu vi a mesma equipe que estava lá no hospital, estava ali, ao redor. E aí foi onde eu vi, não, realmente, é o que tinha para acontecer. A espiritualidade tá bem claro que tá fazendo o que é para ser feito, né? E eu fiquei lá um tempo com eles, expliquei o que estava acontecendo e tudo mais. Aí passou. A gente teve um enterro, tudo. Mas por mais que eu tivesse essa aceitação, eu fiquei muito mal. Foi, assim, um mês... acho que foi um mês, assim, muito mal mesmo. De, tipo, assim... comer era porque as pessoas insistiam para eu comer, e aí eu ficava o tempo todo pedindo para Deus, não, pode me levar aqui, já estou pronta, acabou. E aí nisso, um dia eu sentindo muita cólica, e eu não engordei muito na gestação, e aí eu já tinha emagrecido bastante, mas a minha barriga ficava muito inchada. E eu falei, tem alguma coisa errada, eu sentindo dor. Fui no médico. Aí, não, isso é normal, não sei o quê. E eu com sangramento. Não, é normal. Aí teve um dia que eu acordei, a cama tava cheia de sangue, assim, ó, todinha ao redor. E eu falei, tem alguma coisa muito séria acontecendo. Fui pro médico que fez meu parto. Não, isso aí é só menstruação que voltou. Eu não. Não tem como você saber. Se as pessoas menstruam assim, vai morrer, porque tinha sangue pra todo lado. O negócio era assustador. E aí, assim, aí eu falei, eu vou pra capital, porque não tem condições. E aí, nisso, eu falei pro pai dos meus filhos, que na época a gente tava junto, falei, ó, eu preciso ir pra lá porque não tem condições. Tem alguma coisa errada e eu não vou ficar aqui. E aí eu escutei bem claro pra mim ir. Eu falei, eu vou. Fui. Cheguei lá, já era noite no hospital. Que era na maternidade onde eu iria levá-los, que estava organizado. Cheguei lá, né? Já fui na emergência. Quando o médico me examinou, ele já prepara a sala de cirurgia. E aí ele falou assim, olha, se você chegasse aqui amanhã, eu tenho certeza que você não sobreviveria. Porque, aí ele me explicou, ficou um pedaço da placenta no seu útero, infeccionou, a infecção está generalizando, está saindo já saiu do útero, já está no seu sistema reprodutor e está se espalhando. Então, a gente vai te levar para a sala de cirurgia o mais rápido possível, porque tem que limpar isso aqui. Ele falou, se esperasse até amanhã, você não sobreviveria. Aí, tudo bem, fui para a sala de cirurgia, assim. Saí da emergência para a sala de cirurgia, já começou a cirurgia. Fizeram todo o processo, e aí quando terminou, e aí eu fui anestesiada, recebi a anestesia geral. Quando eu fui eles me colocaram numa sala que você fica um tempo lá no pós-cirúrgico, até a anestesia acabar o efeito para você ir pro quarto. E eu lá nessa sala, que eu acredito que a minha QM ocorreu quando eu estava lá, porque eu sei que finalizou quando eu estava lá, mas eu não sei se começou na sala de cirurgia, porque eu apaguei totalmente, assim, eu estava já muito cansada da viagem, eu não sei. Então, meu corpo estava lá anestesiado. Agora, o que eu estava vivendo nesse tempo, que meu corpo estava anestesiado? Eu cheguei num lugar muito bonito, muito bonito. Era um jardim, parecia um parque, assim. Tinha uma árvore enorme, enorme. O céu era laranja, parecia pôr do sol, assim, todo laranja. A grama era muito, muito verde. E tinha muita gente, assim. A primeira vez eu achei que eram pessoas normais, assim. Pessoas. Tinha criança brincando, parecia um parque, crianças brincando, pessoas conversando. E aí tinha. Embaixo dessa árvore tinha um banco. E aí nisso veio um rapaz me receber. E ele, oi, tudo bem? Aí eu, oi. Eu fiquei olhando para aquele rapaz, gente, parece que eu conheço esse rapaz, né? Aquela sensação assim de familiaridade. Olhando. E aí ele não falou o nome. Ele falou, tudo bem, não sei o quê. Aí eu falei assim. Aí ele pegou e falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não, mas eu acho que eu te conheço. Aí ele, não, você sabe quem eu sou. Aí na hora que ele falou isso, eu liguei, que ele parecia muito com o meu irmão mais novo. Eu falei, nossa, ele parece muito meu irmão. Aí ele falou assim, eu sou o Bento. Aí eu fiquei assim, peraí, o Bento?
Mas, assim, ele era um rapaz adulto, ele tinha uns 20 e poucos anos. Eu falei, mas o Bento é um bebê. Ele, eu sou o Bento. Aí ele me chamou, vamos sentar ali pra gente conversar. A gente conversou um monte, eu não me lembro da conversa, detalhes do que a gente conversou. Mas eu sei que em algum momento da conversa eu perguntei, cadê o Tomás? Já que você é o Bento, cadê o Tomás, né? Ele falou, não, o Tomás tá se preparando, ele vai te encontrar logo. E aí eu entendi que ele iria chegar logo, né? Falei, não, vai chegar. E não percebi que a gente continuou conversando mais um pouco. E aí eu sei que em algum ponto, que depois eu me lembrei, que eu falava pra ele que assim, que eu podia ficar lá com eles, não precisava de voltar. Ele, não, mas não terminou essa missão. Você tem muita coisa pra fazer ainda. Não, mas já fiz tanta coisa, já passei tanta coisa, tá bom, vou ficar aqui. Não, não acabou. Tem muita coisa pra você viver ainda, você precisa de voltar. Isso aqui tudo faz parte do que você precisa de fazer lá. Aí eu, tá bom, né? Lá vamos nós. Próxima temporada, voltar. E aí conversou. Eu me lembro que eu olhava para o horizonte. Eu gosto muito dos quadros do Monet. E eu olhava assim, parecia um quadro do Monet. E eu olhava assim, gente, que coisa espetacular. O horizonte é um quadro. E eu escutava muito o som de violino. E eu amo o som de violino. E aí eu ouvia música e violino, assim. Mas parece que não tinha... Não sabia de onde saía aquele som. Tava em tudo, aquele som. Aí eu comecei a observar que as pessoas ali... Eu falei, essas pessoas, assim, não tá muito denso o corpo. Tá diferente, né? E mas assim, não me apeguei muito ao lugar. E aí, de repente, eu já senti acordando no meu corpo. E aí eu me senti acordando e eu escutando um choro de bebê. Escutando. E aí na hora, gente, quem foi sem noção que coloca um bebê do lado de alguém que acabou de perder 2 filhos? Eu pensei, gente, como é que um ser humano é capaz de fazer isso? Não tem lógica. E aí eu olhei para o lado e eu vi o bercinho com o bebê do meu lado. E eu ficava, gente, e eu fiquei indignada. Como que alguém faz isso? É muita falta de tato de um profissional colocar dentro da maternidade e fazer uma coisa dessa, né? E aí eu olhava o bebê lá. No que eu olhei aí eu escutei uma porta abrindo. Aí eu olhei pro lado da porta, que era o lado oposto ao bercinho, que tava o bebê. Entrou uma enfermeira. Aí ela veio, nossa, mas você demorou tanto a acordar e tal, a gente tava esperando, não sei o quê. Aí eu falei pra ela, de quem que é esse bebê aqui? Ela, que bebê? Aí eu virei o bebê. Aí quando eu virei, não tinha um bebê. Eu falei, gente, tinha um bebê aqui. Aí ela, não, hoje não teve parto, agora à noite. A única cirurgia que teve é a sua, que foi a emergência, mas não teve parto, aqui não. E aí eu fiquei, não, que bebê é esse? Fui pro quarto e tal, me recuperei. Passados uns 3 meses, eu começo a sonhar com o bebê. E esse bebê aparecia. E aí, na época, eu já atendia como terapeuta. E nos meus atendimentos terapêuticos, eu acesso o campo energético da pessoa. E aí, então, eu me comunico com o seu campo energético, eu vou entrar nele. E aí, às vezes, eu vou receber mensagem de algum guia seu, mentor, ou seu eu superior mesmo. E aí... Então, há algum diálogo. Mas esse bebê vinha. Eu tava atendendo, esse bebê ficava. No meio do meu atendimento, eu ficava, gente, o que esse bebê quer? Quem é esse bebê? E aí, passando... eu não lembro ao certo que... Alguém me falou que tinha visto que eu teria um bebê. E eu eu já tinha decidido. Eu falei, maternidade não é pra mim, tá provado. Eu não vou ter filho. E aí, eu me lembrei, agora que eu não contei antes disso, que eu acho que é interessante. Antes de eu ter engravidado gêmeos, uma vez uma pessoa que não me conhecia, uma mulher, uma psicóloga, inclusive, chegou em mim e falou assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, mas eu tô muito sem graça, porque isso nunca me aconteceu. Uma pessoa totalmente da ciência. Ela falou, isso nunca me aconteceu. Eu não sei o que é isso, mas eu vou te falar. Aí eu, tá, né, pensei. Lá vem. Aí ela pegou e falou, olha, eu olhei pra você e eu comecei a enxergar uma cena de você com o bebê. Esse bebê era seu bebê. E você empurrando esse carrinho desse bebê. Só que sozinha, você andava sozinha. E aí, nessa época, foi lá quando eu achei que eu não podia ter filhos, né? Eu escutei aquela mulher falando aquilo, eu pensei, ela deve estar confundindo. E ela, ainda mais assim, ela falou que nunca tinha tido esse tipo de experiência, era uma psicóloga, e ela não me conhecia, eu estava num curso, um curso que não tinha nada a ver, assim, com aquele assunto, e aí ela chegou em mim, me abordou para falar isso, aí eu falei, não, ela deve estar confusa, não deve ser para mim não, né? E aí gravei isso em algum lugar da minha memória, e passado isso,
Quando eu tive os gêmeos, eu ainda lembrei disso. Eu falei, não, mas ela falou que era um bebê. Não falou de 2 bebês. E aí eu lembro dela falar assim, que era sozinha, e ela falou assim, e eu sinto que você vai ser uma maternidade solo. Você vai cuidar desse bebê sozinha. E eu, pra mim, que não fazia nenhum sentido, gente. Eu já tinha mais de 30 anos. Eu pensei, não é agora que eu vou ter filho sozinha. Se eu tivesse tido antes, não vai acontecer, não. Eu tô tranquila com isso. Achei, não é pra mim isso que ela falou. Seguindo, né, esse bebê aparecendo pra mim e tudo. Quando foi, acho que foi no dia do meu aniversário, tô eu na academia, fiquei tonta na academia de novo. Aí eu tinha certeza que eu tava grávida. Foi a mesma sensação. Eu saí da academia, já fui na farmácia, comprei uns 10 testes. Falei, não é possível, de novo, igual, a mesma coisa. Fui pra casa e fiz os testes. Eu lembro que eu fazia um e mandava pra uma prima minha, mandava, olha isso aqui, tudo positivo. Aí ela, mas pra que você continua? Eu não, porque não tem lógica, eu ia fazendo os testes. Saí, fui fazer o exame de sangue pra ver. Aí positivo, eu não, gente, não tem lógica. Foi de novo. Isso tinha 6 meses que eu tinha perdido os bebês. E assim, e eu lembro que o obstetra tinha falado assim, olha, se você quiser tentar engravidar de novo, agora já pode, já deu tempo. Eu não quero engravidar de novo, não vai acontecer. Aí lá, foi poucos dias que ele falou isso. Eu grávida de novo. E aí foi passando a gestação, e aí descobrimos o porquê de ter perdido os bebês, que é um outro problema, que é o útero não consegue sustentar o peso de bebês, então ele se abre antes do tempo. Só porque usaram que são gêmeos, isso acontece com frequência. Normalmente, o que eu descobri pesquisando depois é que espera-se perder em 3 gestações para considerar que a pessoa tem esse problema. E aí eu falei, não vou esperar, né? Falei, eu tô grávida de novo, eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso, porque senão vai se repetir a mesma coisa. E aí eu lembro que foi uma saga atrás de médico. E detalhe, eu descobri que eu tava grávida, 10 dias depois começou o isolamento social da pandemia. E aí eu, gente, uma gravidez de risco, e eu na pandemia. Aí comecei aquela busca por achar médicos que aceitassem me tratar como quem tem esse problema do útero, porque até então todos, não, foi um caso isolado, é porque é gêmeos, não quer dizer que você tem problema, não, e tal. Demorou muito até que eu consegui uma médica que ela falou, olha, nós vamos fazer assim, eu vou te tratar como uma gestação de alto risco, mas nós não vamos fazer nada... porque quem tem esse problema chega no ponto da gestação que tem que passar por um procedimento, tem que dar assim, uns pontos no útero para o bebê não sair. E aí você passa por uma mini cirurgia para dar esses pontos. Ela falou, a gente não está planejando isso, mas a gente vai observando para ver se vai necessitar. Mas no fundo acho que nem ela acreditava que ia precisar. Mas ela pelo menos me deu atenção e foi tratando assim. Chegou num dia, eu fui para uma consulta, ela não, tem que passar de cirurgia. Seu útero está abrindo. E aí a mesma coisa que eu falei, gente, eu tô falando isso tem... Eu tava com o 5º mês, tem 5 meses que eu tô falando isso pra tudo quanto é médico e ninguém me escuta. Porque eu sabia, uma voz me falava, vai acontecer. Se você não achar um médico que faz, vai acontecer. Fora a experiência prévia, Sim, né? porque já tinha acontecido, né? E aí fui, passei por essa microcirurgia lá, tomei anestesia, não tive nada. Não tive queima, não tive nada. Esse dia, passei tudo. E aí prosseguiu a gestação. E aí, assim, na gestação, tinha um outro ponto interessante que, na gravidez anterior, os bebês, eles eram muito diferentes. E, assim, como eu fazia muita ultrassom, eu sabia quem era quem estava em qual lado, o tamanho de cada um. Então, eu sabia. Um era muito agitado, se mexia muito, e o outro era super tranquilo. E aí, essa gestação, o bebê não parava quieto um minuto, me chutava. Nossa, eu tive um deslocamento de costela, porque ela não ficava parada, e aquele negócio, e o bebê ir crescendo, e aí passando aí na pandemia, toda aquela tensão que a gente passou. Em algum momento, eu não lembro exatamente quando, nessa gestação, uma pessoa que eu não era do meu meio, assim, me contou, falou que queria conversar comigo através de um outro amigo que é médium, que trabalha em centro e tal, falou que alguém tinha um recado para mim e queria falar comigo. Aí essa pessoa foi e me explicou, falou, olha, esse bebê que você tá aí agora é um daqueles bebês que você perdeu. Uau. Aí eu fiquei assim... Porque essa pessoa não sabia nem que eu estava grávida.
essa pessoa Era o que eu ia te recebeu, perguntar. ela não sabia, ela não me conhecia. Foi uma pessoa que estava muito distante de mim também, recebeu essa mensagem. E aí pediu para falar comigo, e aí chegou até mim essa mensagem, né? E aí falou e me contou. Aí eu fiquei, gente, como assim? Fui na época num centro espírita, e no centro espírita sempre tem médiuns lá, e aí eu conversei com uma pessoa que era médium. Não contei o que tinha sido dito, e eu falei pra ela, olha, eu tive uma perca e tal. Aí ela me falou, olha, ela se concentrou lá e falou, olha, o que eu vi aqui agora é que esse bebê seu é o bebê É um deles. anterior. É um bebê anterior. E aí, nesse meio tempo, eu mesma falei, eu vou acessar e vou descobrir. Se o filho é meu, eu tenho que saber o que é. Tem E aí, direito. a explicação que me deram foi que realmente esse era um dos bebês. E que o outro bebê, o Bento, que é o que conversou comigo, ele só veio acompanhando o Tomás. Porque o Tomás tinha alguma questão que estava com muito medo de voltar a encarnar. E aí ele veio acompanhando, que ele não nasceria, ele não sobreviveria, em hipótese alguma. Porque ele tinha uma frequência mais elevada, ele não iria se materializar nesse corpo nosso físico. Então ele só veio para acompanhar. De toda forma, só ficaria um bebê. Mas eu teria que passar pelaquela perca, todo aquele processo, e aí vir de novo. E por isso só veio um de novo, né? Que é o Tomás. E assim, as características da minha filha, que aí veio, eu vou contar depois da menina, né? Mas é super idêntico ao Tomás. Daí foi tendo essas informações, e aí chegou de mais algumas outras pessoas, chegavam essas mensagens pra mim, tipo, confirmando que é isso mesmo, né? Porque eu questionava, não, gente. Até então, e esse negócio de... Porque eu já tinha escutado falar que tinha que demorar não sei quantos anos pra reencarnar, que não tinha esse negócio assim, e aí o negócio é rápido desse jeito, e eu não... Tá estranho. E aí, na gestação da minha filha, como era pandemia, eu não consegui fazer o teste de sangue pra saber o sexo. E aí, pra mim, era um menino, né? Falei, vou tomar, vai voltar menino. Aí, ia fazer a ultrassom, não dava pra ver. Ia fazer a ultrassom, ela tava com a perna cruzada, ela tampava, nunca dava pra ver o sexo. Aí, quando chegou, já tava 5º, 6º mês, a médica é uma menina. Eu, não é uma menina, não. Eu falei, não é, porque que meus bebês conversam comigo antes e me conta quem são. Esse bebê não me contou, não falou nada, então pra mim é um menino. Eu fiquei, até o dia dela nascer, eu ficava, é um menino. Eles erraram. Quando ela nasceu, que eu vi que era uma menina, é uma menina mesmo. É uma menina mesmo, não tem jeito. E ela, pelo menos, e ela não escolheu o nome, assim, não diretamente igual os outros, né, que falou meu nome é tal. Ela falei pro pai, não, e tanto que eu achava que era menina, que eu falei assim pro pai dela, se for menina, você pode escolher o nome. Porque eu achei que não era, né? Aí, quando confirmou, e ele, agora eu vou escolher o nome, né? E aí ele falou assim, ele ainda foi legal, que ele falou assim, eu vou te dar 2 opções e você escolhe entre as 2 opções. E aí, eram 2 que eu gostava, e aí escolheu. E aí, passou, né? Minha filha nasceu. E as minhas experiências eu continuei tendo... eu comecei a entender melhor. Então, aí entra... Que agora eu vou falar quem é a Joana. A Joana, ela me acompanha... hoje mesmo eu estava conversando mais cedo, eu falei, eu acho que a Joana me acompanha desde a infância, mas eu não sabia que ela era a Joana. Eu sabia que alguém me acompanhava, que tinha uma mulher sempre por perto, eu via como uma mulher, né? E que conversava e me acompanhava. E nos últimos anos, essa relação foi ficando mais próxima. Aí chegou num ponto que eu falei, olha, qual que é seu nome? Aí ela, não precisa de nome. Eu, não, mas eu preciso saber seu nome. Eu não vou ficar conversando com a voz que eu não sei de quem é. É muita loucura pra mim, eu preciso saber quem é você. E aí, de tanto eu insistir, ela falou, tá, Joana, meu nome é Joana. Usa esse nome, Joana. E a Joana também acompanha. Ela é uma guia que vive me passando as missões, os trabalhos e mensagens. E ela já me explicou que ela tem um trabalho há muito tempo aqui na Terra, que é de trazer mensagens e tem no início do ano para cá, ela começou a me passar uns textos que ela vai me passando e eu vou escrevendo esses textos. E até então tudo bem, escrevendo esses textos, né? E eu ficava com esses textos. E eu sempre gostei de escrever, desde pequena eu escrevo. E assim, meus textos não eram ruins, mas assim, eu escrevia pra mim. Às vezes, já na época de adolescência, tinha concurso de redação, de escrita, eu participei de alguns concursos, ganhei, assim, escrevia relativamente bem. E aí eu falei, eu vou
me deu uma vontade de voltar a escrever. Eu falei, eu vou abrir uma página. Eu tive blog, na época de blog. Eu falei, vou... Aí veio o Substack. Agora eu falei, vou criar uma página no Substack e vou começar a colocar. Substack? Substack, que é pra textos. Sim. Já, um colega meu de trabalho falou dele. Então. E aí tem muita gente que escreve lá e é muito bom. E eu só acompanhava, né? Eu falei, vou começar a colocar meus textos aqui. Comecei, coloquei uns textos. Quando vai um dia, a Joana tira todos os seus textos. Eu falei, mas é meu, eu abri pra mim. Ninguém nem lê. Eu não posso achar. Não, você tira todos os seus textos que a gente vai começar a colocar os meus textos. Aí eu falei, sério, não pode ficar os meus... Não, você vai tirar os seus agora e vai colocar só os meus. Depois, mais pra frente, você pode voltar com os seus. Tudo bem. Comecei, estou há meses fazendo isso, escrevendo textos dela. E colocando lá, e ninguém lê esses textos. Estava lá, esses textos. E ela não para... Todo dia, se todo dia eu parar pra escrever, ela tem um texto pra escrever, né? Aí eu tô escrevendo esses textos. E entre outras coisas, que de vez em quando ela pede pra falar com alguém, pra dar um recado e tudo mais. Que foi ela que me pediu pra falar com você, né? Aí eu fui dar entrevista pro Carlos, a primeira entrevista, que a gente conversou super. Muita coisa dessa que eu já contei aqui agora, falei com o Carlos. E passado-se um tempo, nesse tempo que eu dei a entrevista, vou contar uma informação de bastidores aqui. Nesse tempo que eu dei a entrevista pro Carlos, ele demora um tempo para ir ao ar, as entrevistas, né? Tem todo um trabalho de legendar, ele é super caprichoso, né? Demora, e aí ele falou assim pra mim, olha, em média, demora uns 6 meses para ir ao ar. Ele falou assim, mas a sua eu vou tentar colocar em 4. E eu, não precisa não, pode deixar. Aí ele, vou tentar colocar em 4. Aí eu, tá bom, né? Tô trabalhando isso na minha mente. E aí ele falou, eu vou tentar em menos tempo. Aí, tudo bem. Ele falou, mas eu te aviso antes quando eu for colocar. Nesse tempo eu ficava, nossa, eu vou mandar mensagem pra ele que eu não quero mais que põe no ar. Eu não quero mais. Porque eu nunca pensei em me expor, eu nunca pensei em entrevista. São assuntos que eu guardei caladinha em muito na minha vida pessoal, toda, né? muito. E assim, expõe muita coisa. Essa parte dos bebês eu até contei pra algumas pessoas próximas, mas o restante da minha vida eu não falava mais com ninguém, né? E aí foi passando esse tempo e eu doida pra ele desistir, ou pra acontecer alguma coisa, vai acontecer um negócio, vai perder esse vídeo, vai... Numa noite, estou eu tava dormindo, e aí alguém me acorda, vai ver o canal do Carlos. Aí, no que eu entro no YouTube, aí já aparece eu. Gente, o Carlos não me avisou. Não é possível. E aí nossa, eu fiquei gelada, assim, na hora, eu não. E foi assim, foi alguns meses depois, não sei se foi 3 meses depois ou 4, assim. E aí eu vi aquilo e nossa. Tanto é que eu até hoje não assisti. Jura? Eu não assisti, eu escutei, porque ele pediu pra mim, não, eu quero sua opinião e tal. Porque a gente conversou por muitas, muitas horas. E aí ele teve que reduzir isso, né? Aí ele queria minha opinião de como ficou, né? Aí eu falei, eu não vou assistir. E aí eu escutei, eu falei, eu vou escutar, Carlos, aí eu te conto o que eu achei e tudo. Aí, depois que eu comecei eu escutei uma parte nesse dia que eu vi, aí eu olhei no WhatsApp, ele tinha uma mensagem avisando, mas ele avisou minutos antes de pôr. Aí eu nem vi, eu tava dormindo. E aí, foi um negócio muito surreal, porque ele dividiu em 3 dias, e aí eu sentia como se as pessoas estivessem conectando comigo. Eu fiquei exausta, uma semana assim. Eu falei pra ele, eu tô me arrastando aqui pra viver, porque assim, eu sentia como se cada pessoa que se conectava comigo, com a minha história, me tocasse. Eu sentia em mim aquilo. E aí, e era um negócio assim, eu sempre fui muito sensível às energias, mas eu nunca imaginava algo assim. Muito forte mesmo. E eu fui sentindo. E aí começou, não só a sentir, começou as pessoas a me encontrar nas redes sociais, Instagram e e-mail. E aí eu até falei pra ele, coloca meu número lá pra centralizar, porque eu não tô conseguindo lidar. Energeticamente, tudo quanto é lá das pessoas querendo vir falar comigo. Aí eu pedi pra ele colocar lá, e aí nisso as pessoas começaram a conversar comigo. E aí tá, e foi seguindo. Só que tinha uma coisa, a Joana tinha me avisado lá quando eu gravei, ela falou, essa não vai ser a única entrevista com o Carlos. A única, não vai ser a única. Não vai ser a única entrevista. Aí eu pensei, não, eu já fiz a minha parte, eu não vou fazer mais nada, né? Não vou fazer mais nada. Ela já tinha avisado, e eu falei, vida que segue, né? Aí eu pensei, não, e eu lidando daquele jeito ali, não tava suportando a questão energética. Eu falei, não vou me pedir pra fazer outra entrevista, não. Não vou. Passados-se uns dias, vamos começar a preparar a próxima entrevista. E aí eu
não. Eu ainda falei pro Carlos, eu falei, olha, Carlos, eu sinto que vai ter outra entrevista, mas eu não quero, tá? Ela tá pedindo, mas eu não quero participar. Eu não quero, eu falei pra ele, eu não quero. Aí, ele ainda passou um dia, ele ainda falou assim, não, e aí, Naida, não sei o quê. Eu falei, não. Ele postou dia 1º de julho. Aí, passou uns dias, eu não. Aí, ele não insiste, né? Ele já, tipo assim, já dá o espaço e não insiste. Aí, passou, o mês foi passando, até que chegou um dia, eu dormindo, de novo lá. Joana me acorda às 4 da manhã, manda mensagem pro Carlos, avisa que chegou a hora de gravar a entrevista. Eu não posso nem dormir, é de madrugada, me avisa que é pra mandar. Eu mandei pra ele na hora, que aí foi o que ele na entrevista lá, acho que ele leu ou colocou lá, porque eu mandei pra ele na hora. Eu falei, cara, desculpa a hora, mas foi assim, me avisaram agora também, tá? Já tô te avisando que é isso, a gente vai gravar uma outra entrevista, porque tem muita coisa que ainda precisa ser dita. E aí, foi onde eu gravei a outra entrevista. Só que aí, acho que foi antes da última entrevista. Foi antes, né? Que aí que foi o que aconteceu, que eu tava dirigindo e aí eu tive que parar pra escutar que a gente precisava conversar. Você vai querer colocar o áudio? Enquanto a Naida tava contando, eu fui procurando aqui desde o começo da conversa, vi o dia que foi. O Carlos mandou mensagem no dia 9 de julho, que bate justamente com a data que você falou. Aí ele falou... Quer ver? A gente conversou algumas coisas, ele fez uma abertura assim, e aí ele falou, e aí ele achou o áudio que você tinha mandado. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aí. Ô, Suzana, vê se modula o... Tá, eu vou colocar aqui próximo. Carlos. Outra coisa que ela acabou de me falar aqui. Essa, na realidade, é o áudio que você mandou para ele. Então, sim. O Carlos a que ela se refere é o Carlos Mendes, não sou eu, tá? O Carlos só que rebateu para mim para eu ver qual era o áudio, né, o teor dele. Carlos, uma outra coisa que ela acabou de me falar aqui é que ela precisa que você me apresente um outro Carlos, que eu tenho que conversar com ele. Eu não entendi se ele tem um podcast ou um canal, ou se ele tá começando... Algo assim, ela disse que ele chama Carlos também e que ele tem esse canal ou esse podcast com esse tipo de assunto também. Ficou um pouco confusa as informações. E aí eu fiquei super... Do mesmo jeito que você ficou arrepiada, eu também fiquei. Falei, caramba! Porque como você disse, né, assim, você não ligou aquele vídeo que você tinha visto, não, mano... E seu sobrenome é muito diferente, não é tão comum. Aí eu pensei, né, eu acho que ela nem me falou o seu sobrenome, porque eu não ia nem entender o que era, que nome era esse, né? E nunca que eu ligaria. E ó, o texto que antecedeu a gente chegar nessa mensagem que ele enviou, foi assim, te procurei agora porque há uma pessoa que entrevistei que foi orientada pelo lado de lá a procurar um outro Carlos, que tem um canal mais novo. Só pode ser você. Falo da Naida. Acho muito importante dar espaço a ela para uma entrevista. A entrevista que ela me deu foi publicada nesses últimos 3 dias em 3 partes. Dê uma olhada, por favor, e se você estiver de acordo, eu passo o seu contato para ela. Abraço. Aí eu falei para ele, eu vou pensar. Antes de terminar, eu já tinha concordado. Vamos atrás disso, vamos fazer acontecer. E que especial isso. E depois, quando ele mandou isso, aí eu fui assistir, né? Assim, eu assisto com alguma regularidade, mas eu não tinha visto ainda. Aí eu fui atrás e assisti, assim, tipo, maratonei, né? As partes da conversa e achei espetacular, né? Então. E aí a gente desenvolveu uma conversa a partir daí, né? Assim, e as coisas que você foi falando, né? Pensei, bom, obviamente a gente está com o canal aberto, né? Para receber aí, já que Joana tem planos, né? Assim, vamos né, nos juntar, enfim, totalmente à disposição, né? Para a gente receber o que precisar ser dito, o que precisar ser divulgado. E eu acho que é esse o intuito, né? Me pareceu, e acho que você, né, pelo que você me disse naquela oportunidade, acho que é essa mesma ideia, né? Sim, e nesse tempo também que a gente falou, eu fiquei, nossa, o Carlos podia desistir também, né? A Joana, não, ele não vai desistir. Esse? Eu falei, não, gente.
E aí, nisso, acabou que eu dei a outra entrevista e as pessoas foram me conhecendo mais, e aí surgiu de falar em outras oportunidades de outros lugares, e aí ela, não. É muito específico os lugares que você vai falar. Então, agora, é com o Carlos, até então, não tive muitas orientações sobre outros lugares. E eu acho que muito pelo o teor, né, do que ela traz. Não só ela, porque ela é quem me acompanha a maior parte do tempo, mas eu tenho contato com outros guias e mentores, então, assim, é uma mensagem mais geral. Apesar que nesses momentos é ela que coordena e é para fazer isso e isso. Até porque eu reluto muito, principalmente nessa parte de ter que me expor. Porque, assim, dessa entrevista do Carlos que foi ao ar até agora, minha vida girou totalmente, assim, de alguém low profile total, pra, de repente, um monte de gente interessada, um monte de gente querendo conversar sobre, um monte de gente vindo me contar experiências semelhantes, assim, muita gente, que eu nunca imaginava. Porque até então eu achava que ninguém queria conversar sobre isso, né? Ou quem ouvia era muito distante, eu acompanhava o canal do Carlos, vi o seu, vi alguns outros assim, mas era muito distante de mim isso ali. Falei assim, aqui o que eu passo não é de interesse, né? E aí, de repente, tem tanta gente querendo dividir o que tá passando, e aí, assim, e aí eu vi a importância, porque muita gente veio agradecer por se identificar e por entender que, tipo, tem mais gente passando por isso. Com as suas histórias. Sim, né? com as minhas eu histórias. fico pensando assim, até te agradeço a generosidade, né? A mesma que você teve com o Carlos Mendes, ter com a gente, porque é muito comovente, porque é algo doído, né? Assim, a gente sente junto com você, né? Assim, tudo que isso significou, ou melhor, significou e significa, continua significando, e de que maneira que essa sua abertura com esse outro lado te ajudou a superar. Lógico, não é fácil, você teve o seu sofrimento, apesar de, desde criança, ter essas vivências todas, tantas experiências que vão muito além do que do que a maioria das pessoas teve de contato com o lado de lá e com essas coisas. Ainda assim tem muito, né, um sofrimento seu, né, nessa história, e que eles te apresentaram e te colocaram de uma forma que fez sentido, né, sim. E não é nem questão de acreditar, você efetivamente sabe que foi uma programação que foi cumprida, né? Sim, e me ajudou muito isso, né? Porque por mais que eu tenha conhecimento e faça algum sentido, até muita gente vem falar comigo sobre isso de luto, de perca. Gente, não deixa de sentir. Não deixa, claro que não. Existe a sua parte humana, principalmente para a mãe, uma parte saiu do seu corpo. A sensação que eu tinha quando eles morreram era como se uma parte do meu corpo foi arrancada e aquela parte nunca mais volta. E isso não muda. Por mais que eu tenha conhecimento, eu continuo sendo humana. Então, eu ainda choro por isso, eu consigo falar sobre, mas ainda assim tem momentos. Você se emociona. Eu percebi que assim, é algo sutil, mas você se emociona, claro. Sim, porque eu sou humana, né? Eu tô aqui nesse corpo humano. Então, assim, eu tô nessa realidade. E aí muitas pessoas vêm, eu quero superar. Gente, você não se supera, você vai sentir sempre. Sim. Você vai conseguir aprender a viver a partir disso e seguir, né? Mas mesmo com muita informação igual eu tenho, eu tô aqui pra falar que não adianta. Você vai sentir, vai continuar. A gente tá aqui pra sentir, a gente vai sentir. É uma vivência de experiências mesmo. Essa vida aqui é para experimentarmos situações, coisas. Sim, justamente a percepção que eu tenho é essa. A gente tá aqui pra experimentar. Então, assim, e eu questionei muito depois ainda sobre, né? Porque, assim, teve outros pontos da minha vida que eu não acho que não vai agregar agora, mas, assim, muita coisa intensa. E aí eu fico, mas por que eu tive que passar por isso tudo? Um ponto que eles me explicaram é isso. Foi pra você, porque de um certo momento, eles me mostraram, você vai falar sobre isso para as pessoas. Em algum momento você vai falar. E isso é para mostrar para as outras pessoas que o que elas estão passando não é só ela que está passando. Tem mais gente vivendo. E é o experienciado aqui que a gente está aqui para isso. Então, cada um, de uma forma, tem os seus desafios. Acho que é uma troca, né? É para você ser a portadora de uma mensagem de conforto, né?
aquilo a gente sempre fala disso, né? Na temática que a gente trata, né? Assim, dessa coisa de que a vida transcende essa realidade física, né? Existem muitas coisas que a gente não faz nem ideia que existem e existem. Uhum. Então, acho que, de repente, pelo menos na minha humilde opinião, né, pelo que a gente vem estudando e registrando aqui no canal ao longo desse tempo todo, é justamente isso, né? Assim, algumas pessoas... Eu entendo que é uma bênção, um privilégio, né, ter esse tipo de acesso como você tem. Você e outras pessoas têm. Então, para essas pessoas que por alguma razão foi liberado esse acesso, é uma forma, né, de você ajudar a confortar quem, pelas razões que a gente desconhece, não tem esse acesso, ou não tem assim de imediato, não tem destravado esse acesso, né? Uhum. Sim, e tem um ponto no que você falou, que assim, as pessoas, às vezes. Agora que tem muitos comentários, né? E as pessoas, se eu tivesse esse acesso ia ser fácil. Mas você pode reparar que as pessoas que têm esse tipo têm uma vida muito desafiadora. Sim. Porque, assim, acaba tendo que passar por muita coisa para conseguir trazer algo, poder. Então, assim, tem os dois lados, né? Exatamente. E outra, que igual eu lá atrás, que eu não sabia lidar, eu acessava coisas pesadas, assustadoras. Então, assim, eu aprendi. Hoje, para mim, é uma bênção. Assim, hoje eu sei lidar e tudo que eu passei, eu vejo que era necessário pro meu desenvolvimento e pro que eu vim fazer aqui. Uhum. E mesmo. E também para essas pessoas que têm um acesso que não lidam bem com isso. Tentar achar aí o porquê disso, que seu acesso está liberado, por que você está conseguindo, não é à toa. O que eu percebo é as pessoas que têm chegado até mim, que vêm me contar, assim, gente, não é à toa, você está conseguindo isso daí, eu não vejo que, são escolhidos, não. São trabalhos específicos que cada um vai fazer aqui, então, normalmente envolve, de alguma forma, ter essa sensibilidade maior, eu falo que é lembrar, né? Lembrar mais do que outras pessoas, do que a gente é fora daqui, né? E fazendo uma analogia com o que o próprio Carlos Mendes já contou, outras pessoas que deram depoimentos a ele disseram que, da mesma maneira que você tentaram desconversar, que não seria com elas, levar a vida por um outro caminho, e aconteceram coisas bastante graves, né? Assim, que envolve câncer, que envolve assim, doenças muito sérias e a ponto de serem encostadas na parede e algo dito mais ou menos assim: olha, se você não vai seguir com essa programação para a qual você concordou, você foi destinado a fazer, então você vai voltar para cá porque você não está cumprindo com o seu combinado. Então, é esse ponto, né? Então, pode parecer, e em certa medida, vamos dizer, é uma bênção, né? É um privilégio ter esse acesso, mas vem com uma responsabilidade muito grande por trás disso. Muito grande. E eu falo que ou vai pelo amor ou vai pela dor, né? E assim, eu mesmo, teve em certos momentos que me foi falado, ou você começa a cumprir o que foi definido, ou você vai ser levada por outros caminhos a cumprir. E aí foi onde eu pensei, até aqui já tá bom, né? Vamos começar a ir do jeito mais leve. Mas eu tenho resistência comentando com outras pessoas mesmo, gente. Às vezes, quando eu assisti seu vídeo, você é tão natural, você conversando, gente. Não é o meu ambiente seguro, não é algo que eu pensei em fazer, que eu queria, não. Mas, assim, minto, eu pensei, eu queria fora daqui, eu planejei. Uhum. E aí, agora, por mais que eu, na Ida Humana, não queira, não me sinta à vontade, eu sempre fico pensando, mas por que eu fiz esse compromisso lá atrás? E agora chegou a hora de executar a missão com a qual você concordou. Sim. Em ser um instrumento para que ela seja cumprida. Eu acho que eu assinei um contrato lá e não li muitos tempos. não leu as letras pequenas. Não li, agora eu tô aqui, né? Cumprindo. E aí a Joana me lembra de cumprir. Por falar em Joana, então a gente conversou, né, assim, desde a época que o Carlos fez a ponte entre a gente e agora, né, enfim, instantes antes da gente começar a gravar. No começo, na abertura, eu até falei, né, que não temos roteiro dessa vez, mas a gente conversou esquematicamente de que maneira encaminhar e endereçar esses assuntos, né, assim, que a gente tá tratando nessa gravação de hoje. Então, entendemos que a melhor maneira
para um aproveitamento, assim, para você que está assistindo, né, assim, absorver a mensagem, quem não conhecia, entender quem é a Naida Cabral, a história dela, né, desde criança, passando, né, por esses episódios da vida dela, né, desse papel que ela está desempenhando nessa vida, entre aspas, nessa existência. Então, acho que por agora, e né, até pelo tempo de duração, estou deixando ela falar, né, muito livremente, interagindo da maneira mais solta possível, né, para que seja realmente uma conversa, não é uma entrevista, é uma conversa. Eu acho que a gente pode, então, nesse momento, fechar esse primeiro ciclo e a gente, né, a gente está fazendo, então, dois programas, né, dividido, então, em uma semana primeiro vai este, né, que você acabou de assistir, e a gente interrompe aqui e vamos para a segunda parte, em que a gente vai tratar mais da Joana e da mensagem, as impressões, as inspirações que a Naida vai trazer, né, eu entendo que é uma espécie de canalização, poderia-se dizer isso, assim, eu enxerguei dessa maneira, assim, é um termo channeling, acho que até existe, né, em inglês esse termo. Você vai me explicar direito qual é a sua visão diante disso, se você concorda ou não concorda, ou parcialmente, enfim. E então, para você que está em casa, então, nesse momento eu te convido a se inscrever no canal, né, curtir, compartilhar esse vídeo e outros vídeos que você se interesse aqui nessas nossas temáticas de EQM, experiências fora do corpo, discos voadores, enfim, todos esses assuntos que são interrelacionados de alguma maneira. E conta aqui embaixo se você teve alguma experiência já desse tipo, conhece alguém que teve, e se não tem nada para relatar, coloca a cidade no Brasil ou no mundo de onde você acompanha a gente, beleza? Então, fala uma palavra que para você sintetiza esse primeiro ciclo que a gente falou aqui agora. Te ocorre uma palavra ou duas palavras, uma expressão? Eu acho que não só esse, mas o que eu vim falar. Acho que relembrar. Relembrar é a palavra. Então, se você acompanhou a gente até aqui, deixa aqui embaixo no campo de comentários relembrar. E reflita para você o que significa essa palavra. Para Naida, significa tudo isso que ela generosamente relembrou e compartilhou com a gente. Vemos vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Acho que fica assim, separado por capítulo, né? Assim, a gente... Às vezes as pessoas podem achar que é um pouco cansativo. Nem todo mundo tem esse hábito de assistir vídeos muito longos. O próprio Carlos, né, ele segmenta e faz em partes. A gente tem feito assim vídeos de até 2 horas e meia, assim. Mas como tem essa mensagem a ser passada... deu acho que 1h40, mais ou menos. 37. Porque eu, quando faço essas coisas, eu perco não, eu também. A gente que gosta dos temas, né? Enfim. Vai embora.